Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, por favor. 1 Coríntios 11, 25. Todos encontraram? Diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice. Repita comigo assim: o cálice. Não um cálice, o cálice. Dizendo: este cálice é a nova aliança. Algumas versões dizem o novo pacto. É a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Eu quero nessa manhã iniciar uma série de ministrações que a gente vai estar fazendo aos domingos pela manhã. Não todos os domingos, porque nem todos os domingos eu estou aqui em Salvador devido às viagens no ministério, mas até mais ou menos agosto, setembro, todos os domingos que eu estiver aqui, eu vou estar pregando dentro de um mesmo tema, que é um tema que eu considero extremamente importante para você que tem uma aliança com Jesus. O tema que eu vou ministrar, ele deveria ser ensinado para nós assim que a gente se convertesse. Deveríamos ter uma classe na igreja, ou em todas as igrejas que adoram ao Senhor, para falar desse tema que eu vou falar nesses meses que estão vindo. A gente vai estar gravando todas essas mensagens, vai se tornar uma série, cujo tema é os benefícios da nova aliança. Vamos repetir? Muitos filhos de Deus não conhecem os benefícios da nova aliança, não sabem o que mudou com a nova aliança. O que mudou? O que permanece? O que não permanece? O que ainda devemos fazer como era feito no Antigo Testamento? O que não devemos fazer mais como era feito no Antigo Testamento? E aí a gente vai falar de muitas coisas que mudaram, não a intenção, mas mudaram a forma e o propósito. E a gente vai falar de algumas coisas, dentre elas a gente vai falar sobre a mudança que houve no sacrifício, a mudança que houve no templo, a mudança que houve no culto, a mudança que houve no sacerdócio, a mudança que houve na nossa identidade, a mudança que houve na nossa autoridade e os nossos direitos como filhos de Deus. Então a gente vai dar aí umas 7 ministrações mais ou menos. E por que eu resolvi começar essa ministração justamente no dia da ceia? Porque o maior memorial que nós temos, o maior referencial que nós temos de aliança com Jesus dentro da igreja cristã contemporânea é a ceia. Outro dia eu ouvi um comentário bem interessante de um pensador dos nossos dias, um homem de Deus. Ele disse: a igreja ainda não se esqueceu totalmente de Jesus, porque ainda existe Santa Ceia. Porque em muitos lugares onde Jesus já não é mais o centro da adoração, onde ele já não é mais o centro da pregação, onde ele não é muito menos o centro do culto, se não fosse a ceia, ele já teria sido esquecido totalmente, porque os cultos têm sido voltados para o homem, para os benefícios da pessoa. A adoração, os louvores não são cantados mais para adorar a Deus, são cantados para amaciar o ego das pessoas, para confortar as almas das pessoas. A palavra já não é pregada mais para confrontar o pecado e trazer o pecador ao arrependimento, entendendo que ainda existe uma cruz a ser tomada. Então Jesus foi meio que sendo tirado, né? E vivemos um reflexo da igreja de Laodiceia, que está em Apocalipse capítulo 2, onde diz que aquela igreja se considerava uma igreja rica, próspera, uma igreja abastada, e o Senhor vira-se para aquela igreja, o próprio Senhor, e diz: você não sabe que você é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu, e eu considero que você compre colírio para os seus olhos e vestes para a tua nudez.
E ele diz para a igreja, ele não diz para o pecador, ele diz para aquela igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com eles e eles comigo. A igreja dos nossos dias, ela tem assumido um pouco dessa característica da igreja de Laodiceia, e o que sobrou, que ainda é um memorial que nos faz lembrar do sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, é a ceia. E a ceia, ela define um momento crucial na história da humanidade. A ceia, a cruz, o nascimento de Jesus, todos esses fatos fazem divisão no tempo. Nós costumamos dividir a Bíblia, ou separar os tempos na Bíblia entre Antigo e Novo Testamento. Algumas Bíblias vêm escrito errada, né? Tem algumas Bíblias que vêm escrito assim, Velho Testamento, mas não é velho, é antigo. E qual é a diferença, pastor, de velho para antigo? É simples. Você pode ter um carro de 2015 e esse carro ser velho. Se ele estiver todo acabado, se ele estiver todo destruído, ele é um carro do ano, mas ele é um carro velho. E se você pode ter um carro de 1950 e esse carro está totalmente conservado, então ele não é um carro velho, ele é um carro antigo. Essa é a diferença. Por que que não pode ser Velho Testamento? Porque é palavra de Deus, e a palavra de Deus não fica velha. Então é Antigo Testamento. Mas nós costumamos fazer a divisão da Bíblia entre Antigo e Novo Testamento, e às vezes não paramos para pensar de que o ponto de divisão não é o Antigo e o Novo Testamento, ou a Antiga e a Nova Aliança. O ponto de divisão é o que define a Antiga e a Nova, o que faz separação da Antiga e da Nova. E o que faz separação da Antiga e da Nova? A morte de Jesus. Então, sempre que você lê a Bíblia, você tem que pensar o seguinte: isso aqui é para antes da cruz ou para depois da cruz? E mudou, pastor? Muita coisa mudou. O problema é que a igreja segue ouvindo mais sobre a antiga aliança e vivendo de acordo com os princípios da antiga aliança, e por viver dentro dos princípios da antiga aliança, muitos não desfrutam da herança como filhos, porque na antiga aliança existiam os servos de Deus, mas os filhos de Deus só vêm através de Jesus. E você é muito mais beneficiado do que Abraão, do que Davi, porque você é filho de Deus. Você tem sobre você algo que eles não podiam receber no antigo pacto. No antigo pacto o Espírito estava sobre eles, então o Espírito não estava neles, estava sobre. Quando era preciso profetizar, o Espírito vinha sobre eles e se retirava. Quando eles cometiam algum pecado, o Espírito ia e se retirava definitivamente deles. Mas na nova aliança, o Espírito não está sobre você. Na nova aliança, ele mora dentro de você. Ele disse: eu virei e farei neles morada. E você hoje é a casa favorita do Senhor. Amém? Então, muita coisa mudou. E muita coisa mudou a partir de quando? A partir do momento em que o Cordeiro foi imolado na terra, porque ele já tinha sido imolado nos céus. Apocalipse vai dizer que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Deus já sabia que haveria uma queda, Deus já sabia de tudo, porque ele é onisciente. Por isso ele providenciou, porque Deus nunca chega atrasado, ele sempre chega na hora certa. Amém? Nem tarda nem falha, chega na hora certa, e nunca fica atrás para o diabo. O diabo nunca vai ganhar uma de Jesus. Jesus sempre está à frente. Quando Satanás pensa em armar o negócio, Deus já tem a resposta faz tempo. Amém? Quando prepararam a forca para Mordecai, ou Mardoqueu, quando prepararam a forca para ele, Deus já tinha colocado Esté sentada no trono, fazia tempo. O livramento já estava lá, preparado. Então você tem uma aliança com um Deus que te guarda em tudo. Você crê nisso? E os benefícios dessa aliança, eles são benefícios tão poderosos, porque eles carregam esses benefícios da nova aliança
eles carregam uma característica de exagero, que a religiosidade não nos permite aceitar que Deus poderia nos dar tanto. A religião não permite você conceber a ideia de que Deus poderia te dar tanto quanto Ele te dá por meio de Jesus. O que que Deus me dá através de Jesus? Deus me dá tudo. Deus me dá o quê? Tudo é o quê? Tudo. Tudo é tudo. Aí tem um amigo meu que diz assim, sabe o que significa a palavra tudo no hebraico? Aí todo mundo, ele tudo. E no grego, tudo significa tudo. E Romanos capítulo 8, confirma o que eu estou falando, o versículo de número 32, se você quiser abrir a sua Bíblia, se não, só ouça. Romanos 8, 32, uma pergunta que todo mundo gosta de fazer, mas não entende às vezes o propósito dela. O versículo 31 diz, que diremos pois a essas coisas, se Deus é por nós? Aí ele vai e diz no versículo 32, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele algumas coisas? É assim? Algumas coisas? O que é que ele dá para você? O quê? Aí Efésios capítulo 1, se você quiser abrir, Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, 3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com algumas bênçãos. Nos abençoou com quantas bênçãos? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você consegue acreditar nisso? Você consegue glorificar a Deus por isso? Você consegue exaltar a Deus por isso? Mas não para aí não, porque a Bíblia ela é um livro que se completa e se explica. 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 diz assim: visto como o seu divino poder nos tem dado algumas coisas. Acha aí, 2 Pedro capítulo 1 versículo 3. 2 Pedro 1, 3. Visto como com o seu divino poder nos tem dado, o que é que ele tem nos dado? Tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém? Então, a nova aliança, ela tem uma característica de exagero tão grande, que quando nós nos achegamos a Deus dentro dos princípios da nova aliança, nós meio que nos sentimos como Mefibosete. Quando Davi pergunta para os seus servos, ainda existe alguém da casa de Saul? E alguém responde para ele, só existe um pobre coxo, aleijado, que não tem como andar. Só que Davi, quando entrou em Hebrom, Davi fez um decreto. Davi disse assim, em Hebrom não entrará nem coxo, nem aleijado, nem cego, nem manco. Uma ordem muito radical, partindo de um rei. Mas ele diz, eles ficarão fora da cidade, eles não entrarão, porque Hebrom era uma fortaleza, e essa fortaleza era o alvo principal dos filisteus, dos guerreiros que guerreavam contra Davi, e Davi sabia que se tivesse dentro da cidade homens com essas características, no momento de guerra eles poderiam ser um peso para os soldados.
Então Davi baixa um decreto e diz: olha, não entrará aqui nem coxo, nem aleijado, nem manco, não vai entrar, é proibido. Eles ficam fora da cidade, lá eles pedem suas esmolas, lá eles pedem aquilo que eles precisam e lá a gente dá, mas aqui dentro nós não vamos deixar entrar. Só que quando Davi fez esse decreto, ele não sabia da existência de Mefibosete. E agora imagina o rei com seu anel, selou o decreto, e de repente vem a resposta de quem deu a resposta. Já tinha certeza de que Davi ia dizer assim: então deixa ele lá fora da cidade, né? O que representa a deficiência física de Mefibosete, representa a nossa deficiência espiritual. Todos nós éramos coxos pelo pecado, todos nós éramos aleijados pelo pecado, mas Ele nos tomou nos braços e nos deu o direito de ser filhos de Deus e nos fez voltar a andar na sua presença. Então dizem para Davi assim: Davi, existe sim um homem, mas ele é coxo. E é como se o servo que respondesse para Davi estivesse dizendo assim: você disse que nenhum coxo pode entrar. Aí Davi diz assim: vai buscá-lo. Como é? Vai buscá-lo. Mas rei, e o decreto? Existia um decreto que dizia assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí Jesus vem, paga o preço do pecado e diz: todo aquele, pois, que me receber, eu lhes dou o direito de se tornar filho de Deus, de se tornar filho de Deus. Então quando Mefibosete chega até o palácio do rei, ele chega com uma sensação. Qual a sensação? Não mereço estar aqui, não sou digno de estar aqui, não posso estar aqui. E quando ele chega diante de Davi, ainda rastejando, ele não tem coragem sequer de levantar os seus olhos e olhar para Davi. E aí Davi diz assim: a partir de hoje você sentará na minha mesa, na mesa do rei. Só sentava na mesa do rei a sua família e os guerreiros mais prestigiados do reino. Um coxo sentar na mesa do rei era algo impossível. Mas aí nós vemos se cumprir na vida de Mefibosete o que Deus diz quando fala que ele pega o pobre e do monturo ele ergue o necessitado e ele faz assentar em cadeira de príncipe. Então para Mefibosete era um exagero de Davi fazer aquilo. É como se ele estivesse dizendo para Davi assim: ó, se você me conseguir só um lugarzinho aqui dentro, já está bom. Aí ele vira para o rei e diz assim: quem é esse cachorro para se assentar na mesa do rei? E aí Davi diz: você é herdeiro real. Ele era o quê? O que você é? O que você é? Para o inferno ouvir, o que você é? Você crê nisso? Então dê um aplauso a ele, ao Rei dos Reis, aquele que se tornou herdeiro real. Existe um sangue hoje em você, nobre, o sangue do Cordeiro de Deus. E é sobre esse sangue que eu quero falar. É sobre essa aliança de exageros que eu quero falar. Sempre que eu falo de Deus, eu digo que Deus é um Deus de exageros. Tudo que Deus faz para a gente, as pessoas que estão ao nosso redor consideram exagero. E Deus ama exagerar. Não, pastor, ele dá na medida certa. Não, na medida certa para quem? Como é que Deus pega dois velhinhos, 90, 80 anos, e diz assim para os velhinhos: vou começar uma grande nação com vocês? Isso é exagero ou não é um negócio desse? Vai começar uma grande nação, pega dois jovens. Mas não tem só isso não. Além de ser dois velhinhos, a velhinha era estéril. Esse Deus é ou não é exagerado? Mas ele gosta de fazer isso. Ele gosta de pegar o improvável e tornar provável. Ele gosta de pegar o impossível e tornar possível. Ele gosta de pegar aquela situação que o pessoal diz, já morreu, e trazer a vida. Ele gosta de pegar aquele problema que a pessoa pensa assim, não tem mais jeito, e trazer solução. E quando ele faz isso, a nossa pergunta é a mesma de Sara quando ela pega Isaac nos braços. Ela diz assim: quem diria que Sara um dia iria abraçar um filho? Aí eu escrevi na minha Bíblia assim, né? Deus disse.
E quando Deus diz, ninguém pode impedir o que Ele diz. E quando Deus fala, ninguém pode anular o que Ele fala, porque Ele diz: eu sou o Senhor, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Então, quando nós começamos a pensar dessa forma, a olhar para a grandeza desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus que nos chama, e a única condição que Ele exige é que nós venhamos crer, mas é tão grande o que Ele nos oferece, que a gente pensa assim: eu não posso crer nisso. Como é que Ele vai perdoar tudo, vai pagar tudo, vai perdoar tudo? Está tudo apagado. Não devo mais nada? Não, você não deve mais nada. E ainda vou receber benefícios? É assim. Então, nesse dia aqui em que Jesus está fazendo a ceia, eu quero que me traga aquele cálice aí grande. Marli, traga esse cálice aqui. Nesse dia que Ele está fazendo a ceia, o texto que nós lemos, o texto inicial, diz que Ele pegou o cálice, né, e Ele levantou, assim: olha, este cálice é o cálice. Ele não diz é um cálice. Aí você vai entender por quê. Quando os judeus saíram do Egito, eles sabiam que o cordeiro que eles mataram na Páscoa representava o Messias que viria. Então, todas as vezes que os judeus celebravam a Páscoa, eles armavam a mesa, e no momento que eles montavam a mesa, eles não sentavam na cabeceira da cama, da mesa. Tem duas partes, uma cabeceira à direita, outra à esquerda, dependendo da posição que você fique. O pai sentava em uma cabeceira, e na outra cabeceira ficava um cálice vazio. Então eles enchiam todos os cálices, e eles participavam da Páscoa judaica, comendo o cordeiro e as ervas amargas, não o ovo da Páscoa, tá? Essa Páscoa aí que a maioria de vocês comemoram, na verdade é uma aberração, a verdadeira Páscoa, porque na verdadeira Páscoa não se come algo gostoso, se come algo amargo, para lembrar o sofrimento do Egito. E não é coelho, é cordeiro. Então eles comiam o cordeiro e a taça ficava vazia, porque eles entendiam que só quem podia encher aquele cálice era o Messias quando ele viesse. Então, em toda casa de Israel, onde se celebrava a Páscoa, o cálice ficava lá vazio. Aí, por curiosidade, os filhos olhavam para os pais e perguntavam: papai, mamãe, quem vai sentar ali? E os pais diziam: o Messias, quando ele vier, ele estará em cada casa. E por que o cálice está vazio? Porque só o Messias pode enchê-lo, só ele. Mas ele não vai encher com vinho, ele vai encher com o sangue dele. E aí um dia os discípulos competindo entre si, em quem poderia se assentar à direita ou à esquerda de Jesus, e aí ele: vai ser eu, e aí Jesus pergunta para eles assim: porventura vocês podem beber o cálice que eu beberei? Porventura vocês podem participar do cálice que eu vou participar? Porque o cálice do Messias, ele tinha uma característica, ele não era o vinho simboliza a alegria. O vinho simboliza o quê? Na Bíblia, quando você vê falar de vinho, um dos símbolos do vinho na Bíblia, além de ser o Espírito Santo, também a alegria do Espírito Santo. Por isso a Bíblia: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O vinho simboliza a alegria. Só que o cálice do Messias, ele não simbolizaria alegria. O cálice do Messias era um cálice de dor, era um cálice de sofrimento. Por quê? Porque Deus depositaria naquele cálice os nossos pecados. O que Deus faria? Naquele cálice os nossos. Salmo 75, abra aí Salmo 75. Todos encontraram?
Versículo 8 diz assim: porque na mão do Senhor, na mão de quem? Há o quê? Há um cujo vinho ferve, espuma, cheio de mistura. Cheio de quê? Do qual ele dará a beber certamente todos os ímpios da terra. Qual é a expressão que aparece aí? Não, a última expressão. Beberá o quê? Suas? Beberá o quê? É o que está escrito aí? Beberá as suas fezes. Não preciso explicar o que é fezes, né? Todo mundo sabe. É aquele negócio que ninguém gosta de olhar, nem sequer. Você sabe como é que Deus considera os nossos pecados? Como isso aí. Agora sabe o que é que tinha no cálice de Jesus? Porque aí diz que Deus daria de beber desse cálice a quem? A todos os ímpios. Mas os ímpios não beberam esse cálice. Sabe quem foi que bebeu esse cálice? Jesus. Então no dia da ceia, ele chegou na cabeceira da mesa, se sentou no lugar em que costumeiramente o cálice ficava vazio. Ele encheu aquele cálice e disse para os seus discípulos: este cálice é o cálice. Ele não diz assim, é um cálice. Ele diz, é o cálice da profecia, o cálice da promessa, o cálice da ira de Deus. A ira de Deus tinha que se derramar sobre alguém. Deus não iria absolver o pecador se não houvesse alguém que pagasse o preço. A ira de Deus tinha que se derramar sobre alguém. Alguém tinha que sofrer pelos pecados. Alguém tinha que morrer pelos pecados. Deus não iria deixar passar em branco. Nós costumamos dizer assim, a salvação é de graça. Isso é uma mentira do diabo. A salvação não é de graça. A salvação é pela graça. É diferente. De graça não tem valor nenhum. De graça ninguém pagou por isso. Mas pela graça alguém pagou o preço. Pela graça alguém bebeu o cálice. Pela graça alguém foi punido. Pela graça alguém teve que sofrer a ira de Deus. E aí Romanos diz, porque o salário do pecado é a morte. Alguém teve que receber o salário do pecado. E esse alguém quem foi? Jesus. Então no dia que ele pega o cálice, ele disse para os seus discípulos, este cálice é o cálice da nova aliança. Sabe o que ele está dizendo para os seus discípulos? Ele está dizendo assim, olha, quem tinha que beber isso aqui era vocês. Quem tinha que beber isso aqui era você, João, Maria. Era você que tinha que beber um cálice de fezes. É a expressão que está lá no Salmo, não é essa? Era você que tinha que beber o cálice da ira. Era você que tinha que ser pisado como a uva é pisada. Era eu, era você. E aí ele pega o cálice e bebe. E no momento que Jesus bebe o cálice, começa a acontecer algo com Jesus que é anormal na sua postura durante toda a vida, e só acontece depois que ele bebe o cálice. Ele sai dali da mesa e vai para o Getsemane com medo. E lá no Getsemane, com medo, ele começa a orar e diz assim: Pai, se for possível, passa de mim o quê? Porque ele sabia que quem bebesse daquele cálice teria separado de Deus imediatamente, porque Deus não poderia se juntar àquilo. Ele sabe que quem bebesse aquele cálice, e só um inocente como ele poderia beber, ninguém mais poderia, só ele.
seria esmagado por Deus, seria destruído por Deus. Tudo que você iria sofrer como consequência da ira de Deus, naquele dia caiu sobre ele. Os sofrimentos físicos não foram nada comparado ao peso espiritual que teve sobre ele. O que se derramou sobre ele foi muito maior. O que caiu sobre os ombros dele, meu irmão, nós nunca vamos ter dimensão do que foi. Porque imagina você aqui, só uma pergunta para definir um pouquinho do que eu estou falando. Quem aqui quando peca, fica muito triste? Levanta a mão. A ponto de ser uma tristeza, às vezes até depressiva, você não quer comer, você fica assim, sem ali. Quem faz? Eu sou assim, quem é assim? Agora imagina aí a tristeza de toda a humanidade dentro de um cálice e uma pessoa só bebendo. Mas não foi só isso não. Você está assistindo o jornal na sua casa, de repente aparece a reportagem lá: homem estupra uma criança de 2 anos de idade, depois a mata e queima. Sentimento que surge no seu coração imediatamente. Qual é o sentimento? Ódio, ira. Se você conhecer a pessoa, a mãe da criança, qual é o seu desejo naquela hora? Vou matar, esse homem tem que morrer, esse homem. Pois é, toda essa ira aí que você sente, não é nada comparada à ira de Deus. Pois toda essa ira que você sente pelo estuprador, toda essa ira que você sente, estava dentro daquele cálice, e era a ira de Deus contra nós, que ele tomou e bebeu. Quando ele bebe o cálice, ele corre para o Getsêmani e começa a orar. Ele leva os seus discípulos com ele, e acontece algo anormal na vida de Jesus. Jesus nunca sentiu medo de nada, mas ele está tão apavorado, que lá no barco, quantos lembram do barco na tempestade? Os discípulos estavam apavorados e ele estava como? Dormindo. Lá no Getsêmani os discípulos estão dormindo e ele está como? Inverteu os papéis. O que mudou na natureza dele no momento que ele bebeu o cálice? Ele absorveu os nossos medos, ele absorveu as nossas culpas, ele absorveu tudo. Sabe para quê? Para que Deus não possa mais punir o pecador, alguém tem que pagar o preço. E quem foi que pagou o preço? Quem foi que pagou o preço? Pagou o preço, morreu, foi esmagado, foi humilhado, foi à cruz, foi abandonado. Ele mesmo grita e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus não pode olhar o seu filho único ali, naquela situação. É a primeira vez na eternidade em que há uma separação entre eles. A gente não sabe o que é isso, porque a gente já nasceu separado de Deus. Fomos encontrando Deus aos poucos, mas ele não, ele nunca se separou, primeira vez. Só que quando ele recebe tudo isso, o cálice ficou vazio lá, não foi? Ele tomou o cálice. Mas quando ele ressurge, que os discípulos vão lá na gruta onde ele ficou colocado, dizem que quando chega lá na gruta, eles chegam lá. Me dá não tem um lencinho aí não? Quem tem um lenço aí para me prestar, gente? Arruma um lenço aí, por favor. Aqui, achou, me dê seu lenço aí, ó. Dá o lenço aí. Aqui, apareceu, pega esse branquinho aqui. Obrigado pelos dois. Quando eles chegam lá na gruta, diz que quando eles entram na gruta, no lugar da cabeceira, onde ele foi colocada a cabeça dele, tem um lenço dobrado. Está escrito lá no livro de João. Tem o lenço como? Aí a gente volta de novo para a mesa da ceia. Como é que os judeus se comportavam?
Eles estavam comendo, enquanto eles estavam comendo, o lenço ficava ali perto deles, eles usavam, se limpavam. Mas quando ele não queria mais nada, quando ele estava satisfeito, ele dobrava o lenço. E o dobrar do lenço sobre a mesa significava que ele não iria mais comer, que ele já estava satisfeito. Sabe o que foi o que Jesus estava dizendo ali? Sabe o que foi o que Jesus estava dizendo? Quando ele dobrou, deixou o lenço dobrado? O recado que ele estava mandando para mim e para você? Eu satisfiz a necessidade de Deus. Deus está satisfeito. O preço foi pago. Não há mais dívida. Não há mais condenação. Agora existe um novo e vivo caminho, feito pelo sangue do seu Filho, aonde eu e você pode entrar para adorar Ele, para glorificar Ele, para exaltar a Ele, onde nós podemos ter paz com Ele, onde nós podemos ter a alegria da salvação. Sabe o que é a alegria da salvação? É aquele sentimento que o dinheiro não pode comprar, que no dia que você entregou sua vida para Jesus, entrou em você uma alegria radiante, assim, que tomou conta de você. As pessoas começaram a olhar para você e dizer assim: ei, seu rosto está diferente, o que é que está acontecendo com você? A alegria da salvação é resultado da dor, do sofrimento de Jesus. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Ele levou a nossa tristeza para que nós pudéssemos viver a alegria que é do Senhor. Por isso eu quero declarar que você, como herdeiro, vai viver todos os benefícios que Jesus conquistou por você, por meio da sua entrega, por meio da nova aliança. Amém? Mas sabe qual é o nosso grande problema? A gente quer beber o cálice ainda. A gente chega diante de Deus já com um sentimento de condenação no coração. Eu não devo sentir as minhas culpas, não, pastor? Deve, claro. Você deve se entristecer todas as vezes que pecar. Mas você não pode deixar que essa tristeza gere morte. Porque Paulo diz que a tristeza segundo Deus, ela não gera morte. A tristeza segundo Deus, ela gera arrependimento. O que é arrependimento? É reconhecimento das minhas culpas, mas reconhecimento também de que o perdão de Deus vem sobre mim. Então existem benefícios da nova aliança, a gente vai falar aqui durante vários domingos sobre eles. Eu estou falando aqui só de alguns, começando pela experiência do cálice que Jesus tomou, para dizer que todas as vezes que nós tomamos a ceia, nós lembramos desse dia, o dia em que ele bebeu o meu cálice, o dia em que ele tomou o meu cálice, o dia em que ele me deu o direito de sentar na mesa sem nenhum peso, sem nenhuma condenação. O dia em que ele me deu o direito de chegar diante de Deus sabendo que Deus me ouve. Porque lá no livro de João capítulo 9 vai dizer que Deus não ouve pecadores. Está escrito. Mas aí a Bíblia diz que quando ele morre a minha morte, vamos ler João capítulo 9? Para você que teve gente que ficou na dúvida, então vamos conferir, né? João capítulo 9. Sabemos que Deus não ouve pecadores, versículo 31. Mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, esse ele o ouve. Sabemos que Deus não ouve. Quem está dizendo é a Bíblia. Depois não vem dizer que eu estou falando por aí que Deus não ouve pecador, tá? Para se ver com a palavra. Já está dizendo aí que nem toda oração é respondida, né? Mas aí, o que Jesus faz? Vai aí para 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Segundo aos Coríntios 5, quem encontrou, diga achei. Versículo 21. Quem crê naquilo que está escrito na palavra de Deus? Então, pelo amor de Deus, creia no que eu vou ler. Aquele que não conheceu o pecado, está falando de quem? Deus fez pecado por quem? Diga assim para o seu irmão assim: eu estou aí no meio desse nós. Esse nós aí que está escrito aí tem eu. Deus fez pecado para quê? Para quê?
Para que nele quem? Em Jesus, nos tornássemos o quê? Nos tornássemos o quê? O que você é hoje? Justiça de Deus. Você crê nisso? Você crê que você hoje é um pecador tentando ser santo, ou que você é um santo lutando contra o pecado diariamente? Quando Paulo escrevia as igrejas da Ásia, as igrejas que ele pastoreou, ele escrevia as cartas e ele começava as cartas assim: 1 Coríntios capítulo 1, Romanos capítulo 1, Efésios, ele dizia assim: aos santos que estão em Corinto escrevo eu. Se ele fosse escrever hoje para a igreja de Salvador, como é que ele escreveria? Ele disse: aos pecadores que estão em Salvador, se esforçando demais para ser santo. Seria assim? Como ele escreveria? Por quê? Porque Paulo acreditava nisso, que a justiça de Deus em Cristo nos torna aceitos por Deus. Nos torna o quê? Nos torna o quê? Bom, meu irmão, se você está aceito por Deus, quem quiser te reprovar, que te reprove. Sabe por quê? Porque quando Deus nos aprova, e nós fomos aprovados por meio do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, e ela diz que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais. Amém? Então nessa manhã, e eu não vou entrar muito nisso, porque a gente vai ter bastante domingo para desfrutar disso. Nessa manhã eu quero declarar sobre a sua vida que você viverá como herdeiro de Deus. Você não viverá como um mendigo espiritual, você não viverá como um servo apenas, você viverá como filho de Deus. Amém? E nós vamos participar nessa manhã dessa ceia, tendo a consciência de que não há mais condenação. Nenhuma condenação há para os que estão. Quem aqui está em Cristo? Não há mais condenação. O que é condenação é aquele olhar que seu pai dava para você quando você errava, lembra? Você dizia assim: estou frito, aprontei. Quem tinha o pai assim? Meu pai era assim, meu pai só olhava e disse: vixe, eu fiz alguma coisa errada. Eu já começava a desconfiar de mim mesmo. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Às vezes a gente chega diante de Deus e acha que Ele dá esse olhar para a gente, mas o olhar é outro. Ele olha para você e é aquele olhar do bem-vindo. Você já foi aceito pelo sangue do meu filho. Amém? Esse olhar de Deus sobre nós é o que nos dá direito a ser feito filho de Deus. Então nessa manhã nós vamos ceiar com essa consciência. A mesa da ceia é uma mesa para aqueles que foram comprados, que foram perdoados, comprados, e assim como Mefibosete hoje pode sentar à mesa do rei, não de qualquer rei, mas do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas quem era eu? Quem era você? Não importa. Não importa quem era você. O que importa é o que Ele fez por você. Isso é o que conta. Ah, mas eu não prestava, eu não valia nada. Irmão, a única coisa que Satanás tem contra você, sabe o que é? O seu passado. E se você ficar olhando para trás, diga para o seu irmão assim: irmão, para de olhar no retrovisor. E assim, olhe para frente. Diga assim: existe um destino em Deus para você. Existe um futuro em Deus para você. Existe coisas de Deus lá na frente para você. Ah, pastor, mas eu caí. Se levante hoje em nome de Jesus e comece a andar. Ah, pastor, mas eu fracassei. Se levante hoje, a mão dele está estendida para você e vá. Não fique parado, não fique olhando para trás, não fique apegado ao passado. Se apegue àquilo que Ele fez por você. A única coisa que eu me apego ao passado, a única coisa, eu me apego na cruz, ao que Ele fez lá atrás. E o que Ele fez lá atrás me dá o direito de ser quem eu sou hoje, filho de Deus, amado, eleito, abençoado, mais que vencedor, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que foram comprados das trevas para a luz, que foram transportados para o reino do seu Filho amado, que são a carta escrita de Cristo, que é o bom perfume de Cristo. Você é isso. Amém? Você crê nisso? Então fica de pé que eu quero orar com você. Você pode dar um aplauso a Jesus nessa manhã?
Aleluia.